Olá, pessoal, e aí, como vocês estão? Eu estou assim feliz porque todo dia eu me coloco assim para aprender e aí fico convidando essas pessoas que são malucas, né, de estarem aqui na minha rede, mas eu fico assim extremamente grata. Hoje recebendo aqui a Silvana Moreira, que eu a conheci faz pouquinho tempo, mas que ela tem uma história bem legal para falar aqui com a gente. Eu sei que eu vou aprender muito e a pergunta que eu já começo fazendo é a seguinte: e aí, você já pensou em ser doador de vida? Olha, faz tempo que eu penso nisso e não foi à toa que eu te encontrei para poder aprender um pouquinho mais, porque a gente lê muito, mas eu acho que quando a gente conversa olho no olho, isso é bacana, né? Antes da gente entrar mesmo no assunto aqui, eu vou pedir aí, para você dar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho, pode deixar comentários aqui embaixo e também pode compartilhar. Gratidão, Silvana, por ter vindo aqui na rede, aceitar esse convite para a gente conversar. Eu que agradeço, Sheila, falar sobre um assunto que é tão importante para tantas pessoas, né? Então, você recebeu um rim, você é transplantada. Sim, eu sou transplantada renal. Renal. Como é que foi isso, Silvana? Assim, como é que você ficou doente e aí começou um tratamento? Conta pra gente como é que foi esse processo inicial aí. Bem, eu com 16 anos fui mãe, né? E eu já tive um problema no parto, uma pressão arterial muito alta. E daí em diante, quase eu tive uma eclâmpsia, mas graças a Deus tudo correu bem. Daí em diante eu tinha problemas com pressão alta, fui a vários médicos, mas nada era detectado. Até quando eu fiz 22 anos e eu passei mal no meu local de trabalho e fui parar no hospital e o médico pediu um exame que é a ureia e creatinina, que mostra a sua função renal. Foi aí que apareceu uma alteração e daí eu fui fazer um outro exame, que é uma ultrassonografia, e foi constatado que eu estava com um problema renal. Aí fui apresentada a um nefrologista que cuida das funções renais, que é a doutora Sandra Nogueira, e daí em diante eu já sabia, ela já me disse na primeira consulta, de acordo com os exames que eu havia levado, que eu já tinha perca de total, né? Não perca total, só estava com 30% de função renal e que a minha pressão era muito alta, mas que a realidade para mim seria a hemodiálise e um transplante. Uau! E aí? Chega a dar calor, né? Quando a gente começa a pensar nisso. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos quando comecei a me tratar com ela. Com ela. E já tinha um filho? Já tinha um filho. Eu tinha uma criança já. A primeiro momento, assim, eu, na verdade, não entendi nada. Porque eu já tinha ido a tantos médicos, cada um falava uma coisa, que pra mim só era mais uma coisa a ser ouvida. Chegaram até a falar que era o quê? Que era problema cardíaco. Aí tomava remédio pro coração, aí inchava muito, aí tomava remédio pra desinchar. E não era o meu rim gritando, né? Pedindo socorro. E quando eu comecei o tratamento foi muito complicado, né? Aí eu entrei numa dieta com a doutora Cíntia, que já era... A vida meio que faz assim, né? De cabeça para baixo. Ela 360 graus, literalmente, né? E eu comecei... Aquilo tudo começou a mudar a minha cabeça. E a doutora Sandra foi me apresentando a nefrologia, a hemodiálise, que na minha cabeça aquilo ainda não funcionava muito bem. E quando foi no dia 23 de abril de 2003, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz a minha primeira hemodiálise. E aí foi aí que o mundo caiu mesmo, que eu coloquei um catéter, que é necessário, né, que é para filtrar o sangue da gente. E dali em diante começava-se uma batalha. Um dia você não quer ir para hemodiálise, no outro dia você tem medo de morrer, porque eu tinha uma criança de 6 anos em casa, mas eu tinha que viver por ele. Tinha minha mãe, e começou-se uma batalha. E eu comecei a entender que eu necessitava de viver. Que era tão importante quanto o ar que você estava respirando. Exatamente, mas para isso eu precisava de um transplante. E aí eu comecei a procurar o que era um transplante. O que é um transplante? Uma pessoa, né, ela
te dá um presente, presente da vida, né? De reviver, né? Porém, eu tive a noção que a máquina, por mais difícil que seja o tratamento, ela tinha que ser a minha melhor amiga, porque ela me fazia permanecer viva. Ótimos profissionais, não se pode falar mal da nefrologia de Nova Friburgo, ótimos médicos. Então, eu fui me inteirar do que era o transplante. Quando eu entrei na fila... Isso que eu ia perguntar. E você começou a fazer um tratamento por hemodiálise. Isso foi durante quanto tempo? 6 anos? 6 anos e um pouquinho. 6 anos e um pouquinho. Isso quantas vezes por semana? 3 vezes por semana, durante 4 horas. 4 horas. Então era o tempo que você, tipo, para tudo e agora eu tô aqui e tenho que aceitar isso. E ao mesmo tempo você na fila. Quando você começou a fazer hemodiálise, você já entrou nessa fila ou não? Como é que foi? Não, porque quando eu entrei não era como é agora. Quando eu entrei era por número, né? Você entrava numa fila numérica. E era até mais fácil entrar na fila. Por quê? A gente ia num médico... Era mais fácil do que hoje? Era. Em termos, né? Porque a gente ia num médico, no caso eu comecei no de servidores do estado, conheci o Dr. Edson, e ele passava os exames pra gente voltar daqui a 1 ano. E dali você já estava na fila. A sua única obrigação era colher o sangue durante de 3 em 3 meses, porque daquele sangue é feita a genética, né, pra você estar na fila. Eu era o número 720 daquela fila. Ai, meu Deus, faz um ventinho pra você também. Caramba. Exatamente. Quando eu recebi da mão dele, havia uma carteirinha com o número que eu era, eu olhei pra minha mãe e só pensei, já era. Eu nunca vou chegar. Porém, já estava em trâmite a mudança, né? Que agora não é por número, a fila é por... Você tem que ser compatível, por compatibilidade. Né? Nisso que eles vão recebendo essas doações, aí vai vendo quem é compatível. Exatamente. Porém, tava em mudança. Tudo que é mudança demora mais um pouco, né? Então, aquilo tava em mudança. E aí, já fui mudada de hospital. Fui pro hospital de Bom Sucesso, né? Que comecei a me tratar com a doutora Raquel, que era pré-transplante. Aí... Que eu fui entender, né, que as pessoas iam transplantando e aquilo me assustava ao mesmo tempo. Eu queria, ao mesmo tempo eu não queria. E ao mesmo porque, assim, porque como a gente conversou um pouquinho antes, né, gente, até para eu poder saber um pouquinho da história dela, você recebeu esse rim de uma pessoa que já tinha falecido. Exatamente. Mas também tem essa possibilidade de um parente doar. Você chegou a passar por esse processo para ver se era compatível? Sim, quando você tem um parente, né, geralmente primeiro são vistos seus parentes. Como eu só tinha minha mãe, né, e tinha 2 crianças, que era meu filho e minha sobrinha. Eles já são excluídos, que eram crianças. Você só pode ser doador a partir de 21 anos de idade, né? Quando a minha mãe fez o teste, pelo menos o teste sanguíneo, né, para saber se a gente tinha o mesmo tipo sanguíneo, nós já éramos diferentes. Então ali, o chão da minha mãe se abriu e o meu também, que eu já sabia que não poderia receber dela o rim. Na minha irmã já falecida e meu pai também, não havia outra possibilidade. A não ser receber essa doação. A não ser receber. Essa doação, enfim, de outra pessoa, no caso, e aí ser compatível, passar por essa... Isso. E aí me conta como é que foi quando você soube que ia... É o telefonema mais esperado do paciente que precisa de qualquer transplante, né? Enquanto isso, você foi fazendo hemodiálise. E ali orando todo santo dia, né? E acompanhamento psicológico, que a isso que eu ia falar. Tem, né? Legal. Tem um acompanhamento psicológico. E porque a cabeça da gente gira muito, você perde muitos amigos ali, então você vê amigos indo embora e você começa a pensar, vai ser eu amanhã vai ser eu, né? Mas a ajuda total de toda a enfermagem, eu tenho muito a agradecer, muita gratidão pela paciência que eles tiveram comigo e tem com muitos pacientes, a doutora Grace, a doutora Maria Vitória, a doutora Gelsi. E os essas daqui todos. De Nova Friburgo? Nova Friburgo. Bacana. O doutor Pedro Paulo, né, que eram médicos da diálise, toda a enfermagem, que se eu for citar todo mundo não vai dar tempo, que sempre foram ótimos. Eles tratam os pacientes por igual, não há divisões.
tanto do mais simples ao mais rico, todos são tratados iguais, né? E aí me fala desse telefonema. Aí no dia 6 de Vem fevereiro... por telefone, então. A mensagem chega por telefone. É ligado, você tem que deixar... Você colhe o sangue de 3 em 3 meses no hemorrio. Não pode faltar essa coleta de sangue. E o telefonema. Quando foi no dia 6 de fevereiro de 2009, o meu telefone toca às 4h50 da manhã. Isso há 10 anos atrás, Há né? 10 anos e 8 meses atrás. E eu tomei um grande susto. Porque eu acordei com o telefone tocando, ao mesmo tempo estavam ligando para os outros contatos, que você tem que deixar 3 contatos. E o meu telefone, eu achei que era uma brincadeira. Nossa. Eu ainda falei, poxa, se for trote, não faça isso. E a doutora que me ligou me disse, não é trote. Mas eu já havia sido chamada 3 meses antes. E havia sobrado. Por quê? São chamados um limite de pacientes, né? E são 2 órgãos. E alguém vai para voltar para casa. Aquele dia eu fiquei muito mal. Eu disse que não ia mais fazer hemodiálise, eu não queria mais. Você já tinha recebido um telefonema, mas aí não aconteceu. Não aconteceu. E nesse dia... Nossa, mais complicado ainda, gente. Caramba. Você se assusta muito. E no dia desse telefonema, eu estava um pouco desanimada. Quando eu recebi uma ligação, ela me disse, aguarde que outro médico vai te ligar. Daqui a pouco. E essa ligação chegou de novo às 9 e pouco da manhã. No mesmo dia. No mesmo dia, ele me dizendo, o rim é seu. Você tem que estar no Hospital do Antônio Pedro até certo horário, me deu horário. Tipo no dia seguinte? Não, no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Tá vendo? Eu não entendo nada. Tem que ser no mesmo dia. No mesmo tem dia. Um horário pro rim. E ele sabendo que você estava aqui em Nova Friburgo. Sabendo que eu estava aqui. Ainda me perguntou se tinha como chegar à condução, senão eles ligariam pro hospital. Para tentar agilizar esse processo. E eu tinha, né? Meu ex-marido tinha um carro, nós fomos lendo, sem conhecer o hospital, onde era. E fomos, e eu cheguei lá e conheci, eu digo para ele sempre que ele me salvou a vida, né? Primeiro, o doador, né? A família do doador, que eu vou ser grata para sempre. Você fica sabendo quem é o doador? Não. Bem, a gente não é informado, assim, quem é o doador. Mas as pessoas são meio curiosas, como eu. Eu descobri o nome da doadora, né? Lendo a minha pasta sem poder, tá, gente? Olha ali o nome da minha doadora, né? E a idade, a mesma idade que a minha. Você tem quantos anos? Eu tenho 40. 40 anos, 40. Olha que lindo. E o doutor, quem estava no plantão para me receber era o doutor Daniel Ribeiro Conceição, que eu digo que ele é meu anjo de guarda. Hoje faz parte da equipe da hemodiálise aqui. Que ótimo! Poxa, que bacana! Ele é médico aqui. E foi assim, eu acho que a meia hora mais desesperadora da minha vida, que é feito primeiro um raio-x de pulmão, para saber se você tem alguma coisa no pulmão, né? É quase como um parto. Porque o parto você tá dando a vida e essa você tá recebendo a vida. Eu vou te falar. Olha que sensação louca, né? São os 2 melhores momentos da sua vida. Você recebe um filho, que é a sua vida, e vai receber um órgão que é para você viver para o filho, né? E quando o doutor Daniel me disse, sim, o rim é seu, aí ele me falou, vai para Bom Sucesso, para ajudar o Bom Sucesso. Você tem que estar lá até tal horário, a equipe te espera. Pense bem numa pessoa que não sabia onde era Bom Sucesso, fomos lendo placa para chegar. Nossa. Ainda bem que eu já tinha um cadastro do hospital, chegamos, e eu fui recebida, e eu muito assustada, eu não sabia se chorava, se eu ria. E a minha mãe me abraçou e me disse, vencemos a guerra. E, desculpa. Imagina. Foi o momento mais sublime, assim, da minha vida. Eu entrei naquele centro cirúrgico, pensando no meu filho, pensando na minha mãe, nas pessoas que eu amava. E agradecendo, assim, todo momento, a família que fez do momento de dor um momento para salvar vidas, que não foi só a minha, né? Houve o que recebeu os outros órgãos, né? Os receptores dos outros órgãos. Então, eu entrei naquele centro cirúrgico, quando eu estava sem urinar, 5 anos, né? Porque com hemodiálise, em alguns casos,
há um bloqueio, né, da bexiga, né, fecha. Pensa bem, 5 anos sem urinar. Não consigo nem imaginar, não dá pra mim. É muito complicado. E quando eu saí, quando eu acordei, o anestesista me acordou, ele me disse, a sua cirurgia foi um sucesso, você já está urinando. Então, assim, eu me senti a pessoa mais grata do mundo. Mas é por isso que ela tem esse sorriso lindo, essa energia maravilhosa, porque, nossa, gente, tá aqui inteira, passando por isso, esse olhar lindo, quer dizer, que coisa bacana, né? E essa oportunidade da vida, de te dar mais vida. Exatamente. Quando a gente recebe um órgão, eu acho que as pessoas... É por isso que eu luto muito para divulgar a doação de órgãos, essa necessidade. Quando você doa um órgão para alguém, você devolve, mesmo no seu momento de dor, que eu imagino que é o momento mais triste da vida de alguém, você ali faz reviver todos os sonhos de uma pessoa, né? É o telefonema mais esperado e é o dia mais feliz, e quando você se olha no espelho que as mudanças começam a acontecer. Por quê? Quando você faz a hemodiálise, seus olhos são mais vermelhos, a minha pele estava muito escura, né? Porque é um tratamento muito puxado e eu tinha muitos pelos na pele por causa de uma medicação que eu estava tomando para pressão muito alta. E quando eu me olhei no espelho, que o doutor Álvaro do Hospital de Bom Sucesso falou assim, olha no espelho, 5 dias após o transplante, já tinha uma transformação. Exatamente. Quando eu fiz xixi pela primeira vez, eu me assustei. Porque era novo para mim, eu tive que reaprender tudo isso, né? Então, quando você doa, você faz a vida de outras pessoas serem felizes, né? Inclusive, eu li que uma pessoa, quando decide doar seus órgãos e tudo mais, você pode ajudar até 20 pessoas. Um único ser humano que resolve fazer doação de órgãos pode ajudar 20 pessoas. Exatamente. Isso é incrível, cara. Eu tô assim lendo. Eu vou deixar um site aqui embaixo, Silvana, que é o www.adote.org.br, para as pessoas saberem mais e tomarem essa decisão ou falarem com a família que tem esse desejo. É um assunto sério, muito importante, que a gente precisa, porque a gente tá aqui, mas eu posso ficar doente de uma hora para outra e o outro precisar, né? Eu precisar do outro e o outro precisar de mim. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa consciência aí, né? Eu acho que como paciente, eu vou falar isso como paciente, o que a gente vê, o que eu vejo, que há muito pouco é falado sobre a doação de órgãos. Tem o Setembro Verde, né? Que é sobre doação de órgãos. Não é só o Setembro Verde. É o ano inteiro, de janeiro a janeiro, né? A necessidade que as cidades se adaptem a isso. Por exemplo, nós estamos em Friburgo, Nova Friburgo, tem que haver uma central de captação. Perfeito. Sabe? Eu peço aos governantes que estão vendo, as pessoas, né, que lutam pela sociedade, que pensem nisso, uma central de captação. A gente não está pedindo um hospital a princípio para cuidar dos transplantados, não. A gente pede uma central de captação, pelo menos que captem-se os órgãos, né? De forma decente, né? Com todo o cuidado que é preciso. É lógico, com médicos especializados, né? Que tem um helicóptero para isso, para que se salve mais vidas, para que as filas de espera diminuírem. Por exemplo, nós, renais, temos a máquina que nos ajuda a sobreviver. Agora, o paciente de fígado não tem máquina. O paciente de coração, ele até tem uma ajuda, mas não tem máquina. O de pulmão não tem máquina, ele tem o oxigênio, mas ele não tem máquina. A pessoa que está ficando cega, ela não tem máquina. Certo. Então é necessário essa central de captação. É necessário, é isso que eu sempre falo, que Friburgo, que as outras cidades se unam nisso. Para ter essa central, vai se ajudar tanta gente, vai se salvar tantas vidas, sabe? Que vai mudar muita gente. Eu acho que as pessoas precisam também ser mais instruídas. Por quê? Há uma ideia muito errada de captação de órgãos, né? Muitas pessoas acham, por falta de informação mesmo,
que a pessoa tá simplesmente em coma e se tira o órgão. Não, não é isso. É decretada... Só quando... Eu até li alguma coisa. Só quando tem falência... eu acabei não anotando aqui. Falência cerebral. Falência cerebral. E mesmo assim, são feitos 2 a 3 exames para comprovar que realmente... o cérebro parou. Explicando isso para as pessoas, se o cérebro parar, não tem mais jeito. A morte cerebral, a pessoa não vai voltar. O coração tá batendo. Só isso. E é nessa hora que vence a doação de órgãos. Silvana, o tempo passou rápido. Eu tô super grata por você ter vindo aqui. Que coisa boa, gente, que maravilha. Eu acho que você, assim, com essa sua fala aqui na rede, vai ajudar muita gente também, sabe? Eu que agradeço a você o espaço, né, pra gente falar sobre esse assunto e que as pessoas se conscientizem. Os governantes vamos nos ajudar. É isso, gente. Eu não vou nem falar mais nada, encerro por aqui, deixando só a minha gratidão, muito grata por você ter vindo aqui compartilhar desse assunto tão importante. E vamos pensar bem aí para ser um doador de vida. Exatamente. Doe órgãos, doe vida.